Meus amigos, dando sequência à nossa série Os Grandes Julgamentos da História, hoje falaremos sobre o julgamento de Jesus Cristo, inspirado neste livro aqui, Os Grandes Julgamentos da História, de coordenação do professor, o grande jurista José Roberto de Castro Neves. Este episódio de hoje é inspirado em um dos artigos deste livro, de autoria também do jurista Marco Aurélio Bezerra de Mello. Dá vontade de falar muito sobre o contexto, vamos dizer assim, social, religioso do episódio, só que já é bastante conhecido de todos nós cristãos. E como o vídeo fica desinteressante se ficar muito longo, eu vou me ater ao que interessa aqui às redes sociais do escritório, que é aos aspectos jurídicos, aos aspectos legais, né? Tanto da lei romana quanto da lei judaica, esses aspectos jurídicos que estiveram ali em torno desta prisão e deste julgamento e execução de Jesus Cristo. Vamos direto ao ponto. A prisão de Jesus e o julgamento ocorre de maneira completa, eivada de ilegalidades. Ocorre de uma maneira totalmente desrespeitosa em relação às leis romanas e em relação às leis judaicas. Portanto, a prisão, frise-se logo de cara, a prisão e julgamento e execução de Jesus se deu em completa desobediência a todas as leis que diziam respeito a esses tipos de caso da época. Os fariseus, uma grande quantidade de judeus comandadas pelos fariseus, numa verdadeira força-tarefa, vamos dizer assim, buscam auxílio dos romanos, que lhes dão uma guarnição de 600 soldados romanos. Em plena noite, esta horda, este conjunto, vamos dizer assim, de agressores, vão ao encontro de Jesus e de seus discípulos, que sabem que naquela noite Jesus e seus discípulos estão acampados no jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras. Primeira ilegalidade, nós vamos abordar nesse vídeo que a prisão e o processamento de Jesus Cristo e julgamento, houve ilegalidades do ponto de vista processual, desobediência às leis processuais da época e também desobediência em relação ao direito penal, vamos dizer assim, propriamente dito, em relação à formação das acusações. Quando os fariseus e os romanos vão prender Jesus em plena noite, já se desobedece ali, já se tem a primeira ilegalidade processual. A Torá, a lei dos judeus naquela época, previa que ninguém poderia ser preso, nenhum processo poderia ser iniciado durante a noite. Jesus foi preso à noite. Primeira ilegalidade. Do ponto de vista aí da lei judaica. Uma outra ilegalidade do ponto de vista da lei romana. Lembremos que era uma força-tarefa, os romanos também estavam ali participando disso. A lei romana dizia que ninguém poderia ser preso sem uma chamada ata formal de acusação, o que hoje poderíamos chamar de um mandado de prisão, né, judicial, emitida por uma autoridade. E prenderam Jesus ali de noite e também sem esse mandado. Segunda ilegalidade. Além disso, a lei da Torá, a lei mosaica, a lei de Moisés, portanto, atinente aos judeus, determinava que ninguém poderia ser acusado sem que essa acusação tivesse nascido com pelo menos, ou seja, com base em pelo menos 2 testemunhos. Veja que um não servia, 2 ou mais testemunhos. Jesus foi preso naquela noite sem nenhuma testemunha de quaisquer acusação formal. Segunda ilegalidade, portanto, desobediência à lei mosaica, a lei de Moisés. Jesus foi preso naquela mesma noite e antes das 2 da manhã, os judeus levaram Jesus à presença de Anás. Anás era o sogro do atual sumo sacerdote Caifás. Caberia então a Caifás comandar aquele julgamento de Jesus do julgamento religioso de Jesus naquela noite. No entanto, Caifás leva Jesus para ser julgado pelo Sinédrio, que era composto de 71 juízes, mas ali Caifás deixou que seu sogro, antigo sumo sacerdote, Anás, comandasse o julgamento. Temos aqui um julgamento religioso feito sob o comando de um juiz ilegítimo. Um juiz, como diz o direito, um juiz incompetente para comandar o ato. Terceira ilegalidade do ponto de vista da lei mosaica, da lei de Moisés. Muito bem. O julgamento começa ainda durante a madrugada, naquela madrugada da noite da prisão, e a acusação que eles fazem sobre Jesus é de ter Jesus
cometido o ilícito de profanação do sábado. Primeiro, quando havia curado um doente próximo ao famoso poço. E depois, porque em ocasião pretérita, em ocasião passada, Jesus também havia profanado o sábado, quando colheu espigas e as comeu juntamente com seus discípulos. Ora, àquela altura, e bem sabia Caifás, bem sabia Anás e os demais anciãos do Sinédrio, do Tribunal dos Judeus, que já não se punia a profanação do sábado com a pena de morte, nem apedrejamento. Àquela altura da prisão de Jesus, a profanação do sábado, quando verificada e comprovada, se punia ali com uma espécie de multa. Mas isso não interessava aos fariseus. Eles não queriam aplicar uma multa a Jesus, eles queriam julgá-lo, condená-lo à execução, se livrar de Jesus. Então, ao longo do próprio julgamento, Caifás, num interrogatório, aproveitando-se da sinceridade de Jesus, induz o então acusado e o pergunta. Pergunta a Jesus se ele se considera filho de Deus. E Jesus disse que sim. E naquele momento, então, Caifás grita, esbraveja, blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. A blasfêmia, sim, era considerado um crime com pena capital, com pena de morte. Naquele instante, então, eles diziam, não é preciso continuar mais julgamento. Aqui está o crime, ele acabou de cometer um crime, crime de blasfêmia, pena de morte. Mas Caifás, Anás, os fariseus, os 71 juízes desse primeiro tribunal religioso, sabiam que o nascedouro desse julgamento foi ilícito. Tudo isso começou sem aquela exigência que eu mencionei, de que qualquer acusação teria que ter pelo menos 2 acusadores, 2 testemunhas, pelo menos 2 testemunhas. Sabiam que esta acusação e este processo poderiam ser anulados. E bem por isso, já na manhã seguinte, depois desse julgamento religioso, foram até Pôncio Pilatos, o governador, o representante romano na Judéia. E diante de Pilatos apresentaram Jesus e disse, esse aí está colocando a autoridade de Roma em risco. Está dizendo que ele é o rei dos judeus. Está colocando a autoridade, está fragilizando a autoridade de Roma, Pôncio Pilatos. Está atrapalhando a coleta dos tributos, dizendo que não se deve pagar impostos. Está colocando a paz na Judéia em risco. Portanto, queria dizer e disse os judeus para Pôncio Pilatos, Jesus está cometendo crime de lesa pátria contra Roma. Está colocando em dúvida a autoridade romana na Judéia. Que pretendiam então os fariseus que Pôncio Pilatos julgasse Jesus por este crime que também, segundo os romanos, tinha pena capital, cujo modo de execução desta morte seria a crucificação. Pôncio Pilatos interroga Jesus, tortura Jesus e verifica ali que não tem indícios de autoria nem de materialidade de crime nenhum. E mais, ao descobrir que Jesus era da região da Galileia, diz, eu não tenho competência para julgar este homem. E manda Jesus para Herodes. Herodes Agripa, o rei que tinha jurisdição sobre aquela área da Galileia. Herodes estava naqueles festejos de Páscoa judaica ali, naqueles dias em Jerusalém, e manda o Jesus para lá. Chegando lá, Herodes humilha Jesus. Não desperta nele, Herodes, qualquer vontade de julgar Jesus e manda devolver Jesus novamente para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos novamente interroga o acusado, tortura o acusado e novamente chega à conclusão de que Jesus não havia cometido crime nenhum contra a lei de Roma. Chama os fariseus e diz, vou libertar este homem.
E os fariseus dizem que não gostam da ideia. Dizem que precisam se livrar do acusado. Naquelas mesmas circunstâncias e naquele mesmo espaço, se encontra ali um ladrão, Barrabás. Então, Pôncio Pilatos sugere aos fariseus e à multidão de judeus que está ali próximo àquela prisão, que iria libertar Jesus e crucificar então Barrabás. Pôncio Pilatos se coloca diante da multidão, aquela mesma multidão que havia há pouco aplaudido Jesus quando Jesus adentrou a cidade santa no início dos festejos da Páscoa. Pôncio Pilatos pergunta à multidão: estou propenso a libertar Jesus e executar Barrabás. Quem preferem vocês que eu liberte, Jesus ou Barrabás? E a multidão preferiu que se libertasse Barrabás. Mesmo sem provas de que Jesus houvesse cometido qualquer crime contra a lei de Roma, qualquer crime que se pudesse executar e levar à crucificação, temendo a reação daqueles milhares de judeus que enchiam e lotavam Jerusalém naqueles dias, esses mesmos judeus que preferiam ver Jesus crucificado naquele instante, Pôncio Pilatos, no famoso gesto, lavou as mãos e enviou o inocente, segundo o próprio processo e as leis romanas apontavam, a pena de morte. Esse foi, sem dúvida nenhuma, e aqui analisando unicamente do ponto de vista jurídico, um dos processos eivados, um dos processos mais cheios de legalidade de toda a história humana, o julgamento de Jesus Cristo.